o sistema socialista. Podemos definir o socialismo como um sistema de organização política, social e econômica, cujo objetivo é construir a sociedade sem classes e sem desigualdades. Para atingir esse fim, o sistema socialista defende a extinção da propriedade privada. O Estado passa a ter o controle da produção, com o compromisso de garantir a todas as pessoas a distribuição justa de bens e serviços, como saúde, educação e habitação. As características do socialismo. O socialismo prevê a doação das seguintes políticas: estatização. As terras e o meio de produção devem pertencer ao Estado, que também define o salário dos trabalhadores. Economia planificada. As atividades econômicas devem seguir uma planificação idealizada e executada pelo Estado, que decide o que e como produzir para atender às necessidades de bens e serviços de cada indivíduo. Pleno emprego. Para executar suas várias funções e diminuir as desigualdades sociais, o Estado garante emprego a todos. O socialismo foi idealizado com o objetivo de diminuir as diferenças entre as classes sociais. Após a Segunda Guerra Mundial, países do leste europeu como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia se aliaram ao regime soviético. O primeiro país a adotar o socialismo como sistema socioeconômico foi a Rússia, após a Revolução Russa em 1917. Em 1922, formou-se a URSS, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, constituída por 15 repúblicas, cujo poder central se concentrava em Moscou, na Rússia. Em 1948, a China viveu uma revolução comunista que instaurou as bases do regime político vigente até hoje, no qual não há eleições, como nos países democráticos, e as decisões são centradas nas mãos dos dirigentes do Partido Comunista Chinês. Em 1948, a China viveu uma revolução comunista que instaurou as bases do regime político vigente até hoje, no qual não há eleições, como nos países democráticos, e as decisões são centradas nas mãos dos dirigentes do Partido Comunista Chinês. A Iugoslávia e parte da Alemanha também se tornou membro do chamado Bloco Socialista. O modelo de governo inaugurado na União Soviética e no leste europeu não seguiu as propostas originais do socialismo. Na época, o regime favoreceu uma classe de burocratas estatais que impediam o povo de participar das decisões políticas. Após a Revolução, o país passou a adotar políticas de desenvolvimento apoiadas na industrialização de base, na coletividade de terras e na planificação da economia. No entanto, a partir de 1978, o Estado chinês passou a incorporar iniciativas típicas do capitalismo, visando o desenvolvimento econômico do país. Uma dessas medidas foi a criação de zonas econômicas especiais, ZEE, em ponto estratégico do país, onde são permitidas relações capitalistas de produção. As ZEE atraem muitas empresas transnacionais que passam a atuar na China. Atualmente, a China é a segunda maior economia mundial e possui características híbridas, como a permanência de elementos típicos do socialismo, associada à entrada crescente de medidas econômicas capitalistas. Diante do conteúdo, o que podemos perceber é que, a partir do século XIX, surgiu uma corrente de pensamento socialista,
Essa corrente trazia uma perspectiva de igualdade.